Agora nós iremos para outra figura de síntese. Nós iremos para a zeugma. A zeugma é um tipo de elipse, uma vez que há omissão de um ou mais termos na oração, sendo um recurso utilizado para evitar repetição de verbo ou substantivo. Vamos lá, vamos com calma. Prestem bastante atenção. A figura de linguagem que nós vimos anteriormente era a elipse. Agora nós estamos vendo a zeugma. Só que ele diz o quê? Que a zeugma é um tipo de elipse, uma vez que há omissão de um ou mais termos na oração, sendo o recurso utilizado para evitar repetição de verbo ou substantivo. Vamos lá. Nós vamos ver alguns exemplos e depois eu irei explicar para vocês qual é a principal diferença entre a zeugma e a elipse, apesar que a zeugma também é uma elipse, né? Eu acho que deu um pouco de complicação para vocês, mas no decorrer do vídeo vocês irão compreender melhor. Exemplo: eu acordo às 7 horas e vou dormir às 11. Eu acordo às 7 horas e vou dormir às 11. No enunciado acima, para evitar a repetição do termo horas na segunda ocorrência, ocorre a zeugma. E vou dormir às 11 horas. O que é que acontece? Na zeugma é proposital que o termo suma para que ele não fique repetitivo. Já na elipse, não. Ela simplesmente tira o termo e nós também vamos identificar esse termo. Na zeugma eu consigo identificar? Sim, só que a concordância fica de maneira melhor. Há uma expressividade maior e que fica mais bonito de se pronunciar, né? Então a pronúncia fica mais bonita. Então eu acordo às 7 horas e vou dormir às 11. Eu entendo que 11 também são 11 horas. Então por isso que a zeugma ela faz essa omissão para evitar a repetição de alguns termos dentro da frase. Observe a tirinha abaixo. Você é um colírio para os meus olhos. Oh, um descongestionante nasal para meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Vamos lá ver mais uma vez. Você é um colírio para os meus olhos. Oh, um descongestionante nasal para o meu nariz. Um antiácido para o meu estômago. Tem gente que não sabe quando parar. Nesse caso aí da tirinha, o que é que nós podemos observar? Que a zeugma ela está utilizada na segunda e na terceira parte dos quadrinhos. Você é um descongestionante nasal para o meu nariz. Você é um antiácido para o meu estômago. O que é que acontece? Prestem bastante atenção. No primeiro quadrinho, o que é que ele diz? Você é um colírio para os meus olhos. No segundo, ele não utiliza o você é um descongestionante nasal. Ele tira o você é e deixa só um descongestionante nasal para o meu nariz. E no terceiro quadrinho, em vez de ele dizer você é um antiácido para o meu estômago, ele tira o termo você é e deixa só um antiácido para o meu estômago. Aí a zeugma é utilizada para quê? Para evitar a repetição constante de determinados termos dentro da frase, dentro do texto. Então ela vem com essa função que retira o termo, mas só que o texto ou a frase ele também continua com o seu sentido. E que não há necessidade de nós identificarmos qual é o termo que está faltando, qual foi o termo que foi substituído, porque ele já foi citado anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença da zeugma e da elipse. Qual é o principal ponto que diferencia uma da outra e por que elas são tão parecidas? Ele diz aí: em muitas discussões no campo da linguística, o zeugma é considerado um tipo específico de elipse. O ponto em comum dessas duas figuras é a omissão de um termo no enunciado. Ou seja, o que é que elas têm em comum? Né? Qual é a semelhança delas? É que as duas elas vão sempre omitir um termo. Durante o enunciado lá na frase, no texto, as duas irão omitir um termo. Só que a principal diferença entre elas é que no zeugma são omitidos termos que já foram expressos anteriormente, que já foram ditos, de modo que não se repitam. E na elipse, esses termos omitidos não necessariamente foram expressos no enunciado e são subentendidos apenas pelo contexto. Essa é a principal diferença. No zeugma, os termos já foram citados e eles não são
citados novamente. Eu vejo que em algum momento do texto ou da frase ele apareceu e logo no outro momento ele foi retirado para não ficar repetitivo. Já na elipse, não, os termos são omitidos e não foram citados anteriormente. E eles são subentendidos apenas pelo contexto. Diferente da zeugma, que eu consigo entender porque ele foi citado anteriormente. Então, essa é a principal diferença entre zeugma e elipse. Aí aqui, ó, tem outra situaçãozinha, tem outro exemplo. A omissão de termos é um recurso coesivo em animou meu coração mais do que o marca-passo. O vocábulo em zeugma é, ele quer saber a zeugma, que o termo já foi citado, só que agora ele é retirado para não acontecer essa repetição. Qual é esse termo? Item A, animaria. Item B, coração. Item C, marca-passo. Ou item D, mais. Vamos olhar aqui a frase novamente. A omissão de termos é um recurso coesivo em. Ele quer saber onde é que há omissão de termos e que ela é um recurso coesivo. Animou meu coração mais do que o marca-passo. O vocábulo em zeugma é animaria, coração, marca-passo ou mais. O que nós podemos observar na frase? Os termos que tanto coração já está presente na frase, já foi citado. Marca-passo também já foi citado. O mais também já foi citado. E o animaria, ele não foi citado ainda nessa conjugação. Só que ele aparece lá na primeira como animou. Então, ele está evitando a repetição. Qual é o item correto? Já que nós analisamos todo esse contexto da frase. O item correto é o item A, animaria. Por quê? Na frase, como ele já colocou, animou meu coração mais do que um marca-passo, então não tem a necessidade dele repetir que o marca-passo o animaria, porque a frase ficaria dessa forma. Animou meu coração mais do que um marca-passo animaria. Então ia haver essa repetição. Então na zeugma não pode ter a repetição de termos, por mais que eles estejam em conjugações diferentes. Então, o vocábulo que é omitido aí pela zeugma é o animaria. Se nós colocássemos coração, a frase ficaria completamente sem sentido, aí não ia ter zeugma, não ia ter elipse, não ia ter nada, estava completamente errada. Se repetisse um marca-passo também ia ficar sem sentido e o mais também ficaria sem sentido. Então, a única que se encaixa como um vocábulo, sendo utilizado o zeugma, é a opção A, animaria. Depois de vermos elipse e vermos zeugma, estamos indo agora ver a figura de linguagem hipérbato. O hipérbato é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração, segundo a construção sintática usual da língua. Sujeito mais predicado mais complemento. Vamos lá, vou repetir com calma agora. O hipérbato é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração, segundo a construção sintática usual da língua. O que é que ele vai fazer? Ele vai inverter essa construção, ele vai desorganizar. O sentido correto, seguindo a construção sintática da língua, é sujeito mais predicado mais complemento. O hipérbato, ele desfaz essa construção usual da frase. É uma característica bem simples e fácil de ser identificada. Vamos olhar aqui nos exemplos agora. Triste estava Manuela. Como assim triste estava Manuela? O que é que acontece aí? Neste caso, o estado do sujeito, qual é o estado dela? Como ela estava? Ela estava triste. Surge antes do nome Manuela, que na construção sintática o usual seria Manuela estava triste. Eu coloco o quê? Eu coloco o meu sujeito primeiro, depois o predicado e depois o complemento. Manuela estava triste. E não, e triste estava Manuela. Então, o hipérbato, ele tem essa função. Ele desorganiza a maneira correta das frases, das orações, do texto. Em vez dele seguir sujeito mais predicado mais complemento, ele simplesmente troca as ordens e a frase fica, não é que fica sem sentido, mas ela não fica de maneira correta para a escrita correta, né? Para a norma correta.